Oi, gente! Vim mostrar como que eu fiz essas peças. Eu vou mostrar só essa bege, porque ela possibilita quem não tem as ferragens de fazer, que ela é toda no crochê. Ela só tem aqui um botãozinho de imã desse que costura. Ó, a alça é em crochê. No ponto. Ela é feita de carreira infinita, sem fechamento de carreira. No final do vídeo eu mostrei como o tamanho dela, em centímetros. E tem essa possibilidade aqui. E essa aqui é igual a essa bege, é o mesmo tamanho. Só que eu coloquei aqui esse fecho e a aba de sintético, tá? Com a alcinha de sintético. É do mesmo tamanho. E ela é presa aqui com ponto baixíssimo. Tá? Só vou demonstrar a bege. Quem que tiver interesse nesse sintético com esse fecho, ó, como é que é? Eu tenho aqui, gente, eu tô fazendo algumas peças, ó. Então eu faço a bolsa, eu crio a bolsa e faço o sintético. Essa aqui já vem com fecho, esse fechozinho aqui, igual a dessa bolsa aqui, tá? Mesma coisa. E aqui prega com ponto baixíssimo, só vai precisar de linha e agulha mesmo. E essa parte aqui, essa minha eu coloquei o rebite, ó, eu coloquei o rebite, mas essa aqui eu fiz com esse buraquinho aqui que dá pra costurar com a própria linha. Ó, vai colocar assim. Colocaria aqui na peça, né, lá na lateral, e vai costurar com o próprio fio, fazer aqui o xizinho. E não precisa de rebite, tá? Já tem aqui o rebite na meia lua e vai assim esse conjuntinho. Quem tiver interesse fala aqui comigo. Depois eu vou deixar o link da loja aqui embaixo, tá? Aí quem tiver interesse é só entrar em contato. Então, eu vou demonstrar como que eu fiz, ó, preta por pertinho. Então, vamos lá ver como que eu fiz a peça. Os materiais que eu vou usar para fazer a bolsa: esse fio de polipropileno de 3 milímetros, uma agulha de tapeceiro, agulha para costura, tesoura. Eu uso para esse fio a agulha de número 3,5 milímetros e uma agulha mais fina para colocar a aba, quem for fazer com a aba. Vou fazer a laçada inicial. Mais 16 correntinhas. Fiz o número par de correntinhas. Vou fazer a quantidade de correntinhas de acordo com o fundo da bolsa que eu vou querer. Então aqui eu fiz o número par de correntinhas. Aqui na parte de trás da correntinha eu já volto fazendo ponto baixo. Então fiz 15 pontos baixos, porque o 16º eu usei para subir a carreira. Então aqui eu tenho 15 pontos baixos. Aqui dentro do mesmo espaço eu faço mais um ponto baixo.
e mais outro ponto baixo. Então, no último ponto, são 3 pontos baixos, um ponto baixo e um aumento. Volto fazendo a carreira de ponto baixo na parte de trás da correntinha. Fiz uma quantidade aqui ímpar de pontos, que tem 15 desse lado. Porque aqui eu fiz 3 no mesmo espaço. Então, 1 aqui e mais 15. Então, tem 31 pontos baixos aqui. Eu preciso de uma quantidade de ímpar para fazer essa combinação de pontos. Então, eu contei aqui os 15, mais 1, mais 15. Agora, eu venho aqui. Nesse primeiro ponto, eu pulo esse ponto aqui, que é a correntinha que eu fiz para subir. Então, nesse primeiro ponto, eu faço um ponto baixo. Vou marcar aqui, que é a subida da segunda carreira. É a marcação da segunda carreira. Eu vou fazer ponto baixo por toda a volta, sem aumento. Vou seguir fazendo um ponto para cada ponto de base. Então, ficou assim. Fiz 31 pontos baixos. Agora, eu vou começar a fazer o ponto. Vou tirar aqui o marcador, que eu não tenho fechamento de carreira, né? Ponto sobre ponto. Carreira sobre carreira sem fechamento. Eu teria que fazer nessa carreira o ponto baixo aqui. Só que eu vou descer o ponto baixo e vou fazer o ponto baixo aqui nesse espaço. Então, o ponto baixo seria aqui, eu desço pro Vzinho do ponto, ó, que ele tem o Vzinho. O Vzinho do ponto. Eu faço nesse Vzinho, eu vou puxar um ponto. Só que agora eu vou arrumar o ponto, porque se eu fechar esse ponto assim, ele fica cruzado. Pelo menos o meu fica. Então, eu vou tirar a agulha e vou pegar pela frente do ponto, para acertar ele e ele ficar retinho. E fecho o ponto baixo. No próximo ponto baixo, eu faço um ponto baixo normal. No próximo ponto, que eu faria aqui o ponto baixo, eu desço e pego o ponto baixo aqui no Vzinho. Puxo o ponto. Se eu fizesse o ponto baixo, então ele fica aqui com um X, ó, fica cruzado. Então, eu acerto o ponto. Vou puxar o ponto aqui embaixo. Agora eu tiro a agulha e pego pela frente do ponto para ele ficar retinho. No próximo, um ponto baixo. Então, a sequência de um ponto baixo comum e um ponto baixo pego no Vzinho do ponto. Aqui eu faria o próximo ponto baixo. Vou pegar aqui embaixo do ponto. Viro e fecho. No próximo, um ponto baixo. E aqui, no próximo ponto, que seria aqui, eu venho aqui na base do ponto baixo e puxo um ponto. Eu tiro da agulha e viro o fio e fecho aqui o ponto baixo. Então, ele vai ficando retinho aqui o fio. Então, um ponto baixo,
Então, eu vou alternando desse jeito, um ponto baixo em cima e um ponto baixo, pego aqui no vizinho do ponto. Próximo seria aqui, eu venho aqui embaixo, puxo o ponto. Agora eu tiro a agulha, pego pela frente e fecho. Todo o trabalho vai ser assim. Agora não tem mais fechamento de carreira. É a mesma coisa até o topo da peça, o tamanho desejado final. Desço. Acerto aqui, se ficar muito largo, fecho o ponto. Ponto baixo. Aqui seria o ponto. Aqui na curvinha a mesma coisa, continua do mesmo jeito. Pego pela frente e fecho. Tirei o marcador. Ponto baixo. Vou colocar aqui o marcador. Que o marcador é no primeiro ponto que eu desci. Então a marcação é aqui. Esse marcador só para marcar qual lado que eu tô começando a carreira. Então fiz normal, agora vem embaixo, ó, aqui na viradinha. Pego aqui. Acerto. Fecho o ponto. Próximo normal. Ó, o próximo aqui embaixo. Acertando o ponto. Normal. Próximo seria aqui. Eu venho aqui no pé do ponto e viro o fio. Vou fazendo assim até chegar ali no cantinho. Dá pra ver melhor o ponto quando eu já fiz várias carreiras, né? Fica mais... Embaixo, certo ponto. Todo ponto que eu fizer aqui no pé do ponto baixo, eu vou ter que acertar o fio, virar o fio, ficar retinho. Para ter esse resultado, tem que fazer isso, né? Se não faz o ponto baixo comum, ele fica cruzado. Também fica legal. Ponto baixo. O próximo aqui. Venho aqui embaixo. Viro e fecho. Aqui no próximo ponto, onde eu comecei com o ponto descendo, eu faço um ponto baixo, comum. Aqui no próximo ponto, que seria aqui, ó, depois desse ponto que eu desci, eu venho aqui embaixo do ponto baixo, ó, aqui, direto, sem fechar a carreira, e faço o ponto estendido. Acerto aqui e fecho o ponto. Próximo ponto baixo. Sempre na frente do ponto que eu estendi, eu venho fazendo o ponto estendido de novo. Então já vai ser na carreira de cima aqui. Desço. Certo aqui. E fecho. Então vai ficando assim. Um ponto baixo. Comum. Aqui, ó, na frente desse. Ó, seria aqui, eu desço aqui, ó. E faço o ponto baixo, acerto aqui.
e fecho. Então, gente, fica assim a peça, ó. Agora aqui, ponto baixo, ponto estendido. Vou contornar a peça, vou fazendo até subir a altura desejada. O marcador eu deixo aqui só para marcar qual lado que eu comecei, que eu fiz a carreira, fui subindo a carreira. Só deixo aqui pra eu terminar desse lado. Mas eu não fico subindo o marcador, não. Então, vou chegar aqui no cantinho. Ó. Aqui eu faço ponto baixo, estendido, ó, aqui. Aqui o ponto baixo comum, aqui o estendido. Aqui o ponto baixo comum. E o estendido já vem pra cá, ó. Aqui embaixo. Tá? Que eu já tô, ó, aqui, ó. O estendido já vem aqui. Então, ó, fica aqui. A carreira, quando eu vou subindo, a carreira, ele fica aí, aqui no meio, né? O estendido fica aqui. Aqui o ponto baixo comum, aí o estendido vem pra frente. Sempre assim. Tá, aqui, ó. Estendido, ponto baixo. Próximo, na frente desse aqui, seria aqui o ponto baixo, eu venho aqui, faço o estendido. Então, vou subir a carreira até a quantidade desejada. Eu já tenho aqui um pronto. Esse aqui eu fiz pra caber o telefone. Esse telefone é do grandão. Ó, tá bom aqui, que aí eu vou botar a aba pra cobrir. Ó, o marcador ficou aqui pra marcar o lado que eu comecei a estender o fio. A subir a carreira. Então, ó, fica sem marcação de fechamento de carreira. O fundo. Então, aqui onde está o marcador, foi onde eu comecei a subir a carreira, onde eu começava a carreira. Então, vou terminar nesse mesmo lugar, nessa mesma direção. Eu não subi os pontos, então não tem um ponto preciso, mas não faz muita diferença. Aqui um ponto baixo. E aqui o alongado. Agora aqui eu vou começar, como é o cantinho, então eu marco aqui como canto. Tá vendo? A diferença de altura de carreira não faz muita diferença. Aqui eu vou começar a fazer a última carreira de ponto baixíssimo. Então, ó. Contornei a peça com ponto baixíssimo. Aqui que eu tive uma emenda, depois eu vou esconder aqui o fio. Aqui eu corto. Puxo aqui o fio. Para fazer o acabamento, eu passo aqui. Esse fio aqui que eu comecei foi o último ponto baixo. Que eu pulei aqui para fazer o ponto baixíssimo. Eu venho aqui nesse ponto. Passo aqui por dentro desse. Faço aqui o ponto, o infinito, para não ter o fechamento de... não aparecer a carreira fechando. Agora eu passo por dentro de alguns fios, esquento com um isqueiro e arremato. Então ficou assim o corpo da bolsa. Aqui eu posso tirar o marcador. Foi assim que ficou. Quem quiser pode já fazer
colocar o botão de pressão aqui e já ficar assim mesmo, colocar as alcinhas. Eu vou fazer aqui uma aba pra colocar aqui em cima da peça. Então, gente, fiz aqui as 14 correntinhas. Vou fazer mais uma. Vou virar aqui nessa correntinha de trás. Eu vou fazer 2 pontos baixos. Vou seguir fazendo ponto baixo por todas as correntinhas na parte de trás da correntinha. Mesma coisa do início da peça. Vou contornar aqui, vou fazer aqui ponto baixo. No último ponto baixo eu faço mais 2, vão ser 3 pontos baixos aqui no último ponto e voltar com um ponto baixo. Mesma coisa da peça inicial. Segui aqui fazendo ponto baixo. Aqui eu fiz 1, 2, 3 pontos baixos no mesmo espaço e voltei fazendo ponto baixo. Aqui, como eu comecei com 2 pontos baixos, aqui é ponto baixo, aqui é ponto baixo e aqui é o ponto para virar. Eu vou fazer no mesmo espaço mais um ponto baixo. Fiquei com 3 aqui. Esse ponto aqui, que é o que eu fiz para virar, eu vou pular. E aqui eu vou fazer 2 pontos baixos, que é um aumento. 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. E vou seguir aqui fazendo ponto baixo por toda a carreira. Chegando aqui no espaço dos 3 pontos baixos, dos aumentos, eu vou fazer aqui no primeiro ponto, 2 pontos baixos. Um ponto baixo, um aumento. No próximo, ponto baixo, mesmo espaço, outro ponto baixo. E aqui mais um aumento. Então na primeira carreira eu tinha 3, agora eu tenho 6 pontos. Volto fazendo ponto baixo por toda a carreira até chegar aqui no canto. Então, contornei aqui, vim seguir fazendo ponto baixo aqui. Então, aqui eu comecei fazendo 2 pontos, ó, 2 pontos baixos aqui, esse e esse, aqui mais 2 pontos, agora sobrou um aqui, eu vou fazer 2 pontos, que é o outro aumento. Encerrei aqui quantidade de aumentos. Termino aqui. Era para eu ter colocado até maior o fio que eu já pregava ali na peça. Eu venho nesse ponto aqui e entro nesse para fazer aquele infinito. Eu vou pregar com esse botão aqui, que ele tem já o espaço para prender o fio. Esse aqui, que é o fêmea, eu vou aplicar aqui na bolsa. Que eu vou arrematar esse aqui. Pegar um pedaço do fio
Esse fio aqui de polipropileno, a gente consegue fazer um fio dele mais fino, puxando aqui por dentro. Aqui dentro do fio tem uma... Faz assim, ó. Consegue puxar o fio. E com esse fio eu vou pregar o botão. Passo aqui os dois fios pela agulha. Eu posso fazer isso com agulha de costura e linha de costura também, né? E vou costurar aqui essa peça. Eu passo os dois fios, que aí já fica com o arremate aqui inicial já pronto. Essa agulha não vai passar aqui aqui nesse botão, gente. Eu vou trocar a agulha e costuro aqui 2 pontos em cada partezinha. Vou colocar aqui uma agulha mais fina e fazer a aplicação desse botão. Aqui, gente, já apliquei o botão aqui. Agora eu coloco a bolsa assim. Marco aqui os 2 cantos. Agora, para saber onde é o meio, eu junto os 2 cantos e descubro aqui onde é o meio da peça. Aí aqui eu vou pregar essa pecinha aqui. Então, aqui o meio. Vou pregar aqui essa peça. Vou com o movimento de vai e volta. Ó, entro num ponto, numa correntinha e saio no outro. Ó, entro num, saio no outro e faço assim, prego essa pecinha aqui. Depois que eu terminar de aplicar essa parte aqui, eu venho aqui, marco onde vai ficar o botão. Ó. Com esse fiozinho, eu vou costurar ele aqui.
Passo umas 3 vezes em cada buraquinho. Vou pro próximo. Então, gente, eu fiz toda a peça. Apliquei aqui esse fecho. Esse aqui também já foi aplicado. Arrematei os fios. Fiz a alça. Ó, costurei ela aqui. Então, essa alça aqui é de ponto baixíssimo. Vou demonstrar aqui como que eu fiz a alça. Laçadinha inicial e algumas correntinhas. Eu fiz ali 1,30 m de correntinha, porque a alça, o tamanho de uma alça é mais ou menos 1,40 m. Então eu fiz ali 1,30 m porque ela ainda vai ceder. Aí tenho a medida do 1,30 m de alça. Venho aqui nesse lado da correntinha, não pego na parte de trás não. Aqui eu vou pegar e vou fazer ponto baixíssimo por toda a correntinha. Faço ponto baixíssimo no 1,30 m de correntinhas. Aqui é a laçada inicial. Eu já venho pro outro lado. Eu deixo esse fio maior no começo para poder costurar na peça depois. Aí eu deixo aqui um pedaço de fio. Aqui eu volto fazendo ponto baixíssimo. Do outro lado da correntinha. Volto fazendo ponto baixíssimo pelo outro lado. O último aqui. Corto o fio grande também para costurar do outro lado. Só isso, ponto baixíssimo do lado da correntinha, ponto baixíssimo do outro. Aqui eu pego para arrematar esses 2 fios. E faço o acabamento aqui por dentro. Ó, então eu fico aqui com 1,30 m de correntinhas. E aqui eu já vou costurar lá na bolsa. Costuro uns 6 pontos. Coloquei pelo lado de dentro e vim costurando. Ponto pra cá, ponto pra lá. Ó, até ficar resistente. Aí fica assim. Ponto baixíssimo de um lado da correntinha e do outro. Então, gente, foi assim que ficou a bolsa. Pra quem não tem sintético e nem balancinho, é um jeito de fazer e ela ficar toda no crochê. A medida dela ficou com 17 centímetros de altura. Ó, e aqui a largura 12 centímetros. E essa aqui, com esse fecho lindo, do mesmo tamanho, né? Então, gente, foi assim que ficou a peça, tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima.